A TV Assembleia está de volta com a cobertura especial do Congresso Mineiro de Municípios, que acontece no Expo Minas, em Belo Horizonte. A expectativa é de reunir mais de 10 mil pessoas em 2 dias de evento. Ao meu lado agora, para mais uma entrevista, o deputado Raul Belém, do Cidadania. Ele é deputado estadual em 2º mandato, mas já foi prefeito, vereador em Araguari. Tudo bem, deputado? Bom dia. Tudo bem, Helena. Bom dia. Prazer estar com você aqui. O prazer é nosso. Vamos começar falando um pouco da sua experiência como gestor municipal. O que o senhor viu na época em que foi prefeito? Foi desafiante em que sentido? Nós somos prefeito de 2013 a 2016. É um momento de bastante dificuldade, né, para os municípios. Naquela ocasião, a arrecadação era bem menor do que é hoje, né? Os municípios com uma dependência assim, excessiva, né, do governo do estado, especialmente do governo federal, né, dos repasses institucionais, e foi justamente naquele momento onde começou a haver atraso nos repasses, né, de ICMS aos municípios. Então foi um tempo muito desafiador, mas é muito importante a gente ver esse papel da AMM, né, das associações regionais de municípios se unirem para fortalecer, né, os municípios, para fortalecer as regiões, seja através de consórcios de saúde, consórcios de desenvolvimento. Então, tudo isso são coisas que os prefeitos vêm buscando, né, essa união, para poder sobressair lá na frente mediante as dificuldades do dia a dia do mandato de prefeito. Inclusive, o Congresso da Associação Mineira de Municípios neste ano está discutindo governança e também inovação na gestão pública, né? Exatamente. Saídas como consórcios, por exemplo. O que mais o senhor poderia citar que podem ser ações, né, inovadoras, criativas, que as prefeituras podem tomar quando, às vezes, os recursos não são suficientes? Eu entendo assim que é muito importante os municípios, de uma forma organizada. Eu vou dar exemplo da ANVAP, que é a Associação dos Municípios do Vale do Paranaíba, que compõe 24 municípios na região do Triângulo Norte. Se você, na saúde, alguns municípios que têm uma estrutura mais fortalecida hospitalar, e se alguns desses municípios possam ficar responsáveis por algumas especialidades, você tem condição de fazer um atendimento regionalizado. Isso acaba gerando uma redução de custo para os municípios menores, né, que teria dificuldade ali, às vezes, de criar uma estrutura, né, com profissionais de saúde para poder fazer cirurgia no hospital. Às vezes o hospital não está preparado para aquilo. Então tudo isso melhora muito, né? A gente dá exemplo de saúde, mas o consórcio, por exemplo, na questão de lixo, né, de resíduo urbano. Isso também, agora no novo marco do saneamento, é uma coisa extremamente importante. Os municípios pequenos não têm condições de manter aterro sanitário, que é um custo muito alto, é muito caro você manter um aterro sanitário. Então, assim, os municípios resolverem isso de forma unida, né, através de um aterro que pode atender 20, 25 municípios próximos, isso com certeza vai ser economia para os municípios, que terão condições de investir em outras áreas. Deputado, no seu primeiro mandato, o senhor foi autor de uma legislação das transferências especiais. Explica para o nosso telespectador do que se trata e de que forma que isso beneficiou, né, a vida nos municípios. Sim, essa é uma legislação que me orgulha muito, porque enquanto prefeito a gente via as dificuldades em se estabelecer convênio, seja com o governo do estado, com o governo federal, e muitas vezes aquela obra ficava parada, o município não conseguia concretizar, porque às vezes, até mesmo para dar uma contrapartida maior, precisava da autorização do governo do estado ou do governo federal, se a emenda era federal. E através da transferência especial,
a prefeitura ficou com mais liberdade de ação. Você coloca o recurso, né? A prefeitura, você pode pegar recursos de vários deputados para fazer uma obra. Antigamente o convênio especificamente assim, vamos supor que eu quero construir um viaduto numa cidade, ou eu mandava 100%, 80% da obra, estabelecia aquele convênio para você executar, ou você não conseguia executar com mais deputados. Hoje não. Hoje você pode pegar 300 mil de um deputado estadual, 500 de um deputado federal, e você pode usar aquele recurso de uma maneira unificada para fazer alguma obra de grande vulto no seu município. Esse é apenas um dos exemplos, mas assim... Grandes projetos que às vezes não seriam possíveis de outra forma. Então desburocratizou demais, facilitou a vida, né, para construção, reforma, melhorias de todos os aspectos. A única coisa que não pode ser utilizada é com recurso para pagamento de folha de servidor. Então, o resto, o prefeito pode utilizar, pode dar a contrapartida que for, pode fazer um fortalecimento ali através de outros parlamentares para conseguir resolver questões que são importantes para o seu município. Deputado, o senhor atualmente preside a Comissão de Agropecuária e Agroindústria e esse é um setor também de impacto imenso na economia de Minas Gerais e nas economias locais de tantos municípios, né? Como é que o senhor acha que deve ser a atuação dessa comissão nesse novo mandato, nesse contexto da economia atual? Helena, nós temos trabalhado muito, né, inclusive buscando aí um acesso mais próximo aos prefeitos, né, que conhece bem das realidades. Nós sabemos que é importante a questão de infraestrutura para melhorar a logística, né, do agronegócio, tanto o que chega na fazenda quanto o que sai, né? Nós temos dificuldade com as estradas estaduais, as estradas federais, as estradas municipais. Cada um com uma realidade, né? Porque a malha rodoviária mineira é muito diversificada, muito né? Temos desde as estradas de terra, que são a maioria, e outras de grande movimentação, mas de condições ruins. Exatamente. Então, assim, nós precisamos apoiar, né, as prefeituras com maquinário, para que eles possam manter essas estradas em boas condições, né? Precisamos também, né, buscar junto ao governo do estado, não sei qual será o melhor momento para que o estado tenha recursos para poder investir no que já está assim, exaurido aí pelo longo do tempo, né? E assim, o agronegócio ampliou muito. Nós estamos falando só de uma safra desse ano de soja de quase 300 milhões de toneladas no Brasil inteiro. Então, assim, as estradas não aguentam mais. Então, nós precisamos investir em ferrovias. Isso a Assembleia, através, né, do deputado João Leite, fez um excelente trabalho na Proferrovias, né, que hoje existe um decreto do governo do estado, existe um decreto federal das short lines, que são pequenos trechos de ferrovias que você pode conectar uma empresa, né, a uma linha central, para que isso seja um facilitador de exportação, que a maior parte dos nossos grãos são para exportação, e muitas outras questões, né, que envolvem o agronegócio e assim, talvez esteja mais ligado ao governo federal, mas assim, uma condição melhor de financiamento, que a gente sabe que muito do que se produz no Brasil hoje é fruto de financiamento, né, do governo federal, né, esses programas de financiamento para poder facilitar para que o produtor faça ali o que ele sabe fazer de melhor, que é produzir, né? E nós precisamos estar atento a isso para que o estado possa bater cada vez mais recorde, né? Somos o maior produtor do mundo de café, somos um dos principais produtores de álcool e açúcar, somos produtores de soja, de milho, de carne bovina, suína, de frango, então ovos, então, os assim, queijos que são derivados queijos, também do leite, né? Os queijos, que eu acho assim que nós estamos falando de um setor que estamos aproveitando 10% dele, né? Um setor que pode crescer muito, pode fortalecer muito a economia de Minas, né? Através da exportação
é porque hoje nós ainda enfrentamos um problema, que nós importamos queijos da França, que é produzido com leite cru, mas o nosso queijo a gente não consegue atravessar a fronteira do Brasil, porque eles são premiados internacionalmente, mas pela dificuldade da legislação. Então, tudo isso são questões que a nossa comissão vai trabalhar. Muita conversa, grandes desafios para poder dar vazão a esse grande potencial que Minas Gerais tem. Exatamente, Helena. Muita coisa que nós precisamos, através da comissão, através da Assembleia, né, dialogar, né, com o produtor, com os representantes dos produtores, a FAENG, os sindicatos rurais, para a gente entender a realidade, aquilo que é gargalo, aquilo que é o calo no pé do produtor rural, para poder facilitar a vida, especialmente aqui no nosso estado, né, a questão também de irrigação, às vezes, atrito que gera entre a Secretaria de Agricultura com a Secretaria de Meio Ambiente. Eu entendo que os dois setores têm que ser parceiros e têm que se entender muito bem para que o Estado possa ganhar, preservar, né, mas produzir. Eu acho que Minas tem dado o exemplo disso. Nós temos produzido de uma forma sustentável, porque temos aumentado a nossa produção sem aumentar a quantidade de terra. Nós temos a mesma quantidade de terra, mas temos aumentado a produção a cada ano. Isso é sinal de inovação no campo, através do trabalho que vem fazendo o produtor rural mineiro. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista aqui no nosso estúdio especial no Congresso Mineiro de Municípios. Nós que agradecemos, Helena, é sempre um prazer estar falando com a TV Assembleia e estamos à disposição de todos. Um grande abraço. E nós voltamos a qualquer momento com um novo entrevistado. TV Assembleia Política ao Vivo, transparência no ar.